Fala galera, tudo bem? Mais um Guararapes VetCast aqui e hoje com a participação mais que especial, doutora Elisa Mello, do Centro de Olhos. É um prazer imenso, doutora, estar com a senhora aqui. Doutor Leandro e doutor Vitor, é um prazer imenso mais uma vez compondo essa mesa desse podcast. Vamos bater um papo hoje sobre pele de tilápia. Pois é, o prazer é meu de estar aqui. Aqui é o canto onde eu me socorro. O Jorge, o abençoado lá de casa, quando dá problema, vem pra cá. Então é o canto aqui que a gente confia, a gente indica muito e tem muito orgulho de dividir a veterinária com vocês. É um prazer imenso. E você que ainda não nos segue, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, vai lá no Orkut, no YouTube, compartilha. A gente no final também vai colocar os Instagrams de todo mundo aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, não esquece de compartilhar, não esquece de deixar aqui embaixo. Com certeza teremos o maior prazer de responder, tá bom? Doutora, então queria entender um pouquinho da tua... Primeiro assim, bater esse papo e entender um pouquinho da tua trajetória dentro da medicina veterinária. A gente tem o costume de começar esse bate-papo com essa pergunta para poder entender um pouquinho de onde você veio até chegar na oftalmologia e onde até começou chegar, a loucura toda. Onde tudo começou. O que deu errado para chegar? Na verdade, sou formada em letras. Olha só, olha aí. Né? Fiz especialização em literatura brasileira, que eu era apaixonada. Eu tenho um primo que tem um nome aí expressivo nas letras no Ceará, que é o Wilson Mello, né? O Wilson Lima, que é professor de redação, e aí fez um nome legal, e eu achava o máximo, assim, e enveredei por isso. Então eu fiz letras, fiz especialização em literatura, e depois comecei o mestrado em literatura brasileira. E aí eu tava muito infeliz, assim, não tava satisfeita com o que eu tava fazendo, eu gostava da coisa, mas não tava feliz com aquilo, né, Chegou com aquela rotina. Aula, cheguei a dar aula e amava, assim, pegar um texto, assim, né? Nossa, a gente adorava. Aula de redação, eu dei aula de redação, nossa, né? A minha letrinha na receita é toda bonitinha e tal. E aí, não tava feliz com a rotina, né? E eu sempre gostei muito de bicho. Por acaso, aos 7 anos eu peguei um gato que estava com problema no olho e operei o gato com 7 anos. O gato morreu 2 dias depois. Mas foi a primeira abordagem que eu fiz em um gato de rua, né? Eu sempre fui gateira, sempre. Eu sempre tive um gato. Eu me lembro de um dia na minha vida sem ter um gato no pé da cama, na minha cama, comigo direto. E aí, quando deu assim, tava num casamento ruim, não tava legal, tinha tido um aborto e tal, eu disse, não, agora eu vou fazer o que eu quero e vou fazer o que eu acho que eu vou ser feliz. E aí voltei pra Fortaleza e fiz a prova dos formados, né, dos que já eram graduados. Pra entrar na UES. E aí fiz a prova assim, despropositada, cheguei de São Paulo, 6 da manhã, 7, tava na fila da UES, aquela coisa bem que tinha que ser. Fiz a prova e passei. E aí entrei para trabalhar com cavalo, né? Eu tinha cavalo na época, amava cavalo, amo cavalo e queria trabalhar com cavalo. E aí comecei a ver a rotina do veterinário que trabalha com cavalo. Eu disse, gente, eu vou morrer no caritó, porque a mulher que trabalha com cavalo às vezes tem que dormir no negócio, né, e tal. E aí ficou mais complicado para mim. E eu comecei a conhecer a oftalmologia veterinária com o Luciano Carneiro, que é filho de um cearense, né? O Luciano Carneiro, que foi um fotógrafo do Cruzeiro, que teve uma expressão danada na época da guerra. E eu comecei a ler os livros do Luciano, ver, e comecei a dizer, olha que coisa bonita, que especialidade legal, que especialidade... E aí, no terceiro semestre, eu fui pro Rio, porque teve uma greve imensa na UES, né? A gente vivia de greve. Não acredito. Eu tive greves assim, eu tive greves de 3 meses, 6 meses, né? A gente pegou 3 greves, não foi? Uma foi quase 8 meses de greve. Eu acho que eu perdi um ano de Eu fui faculdade. felizardo nesse aspecto, porque eu só peguei uma greve e essa greve que eu peguei, eu tava exatamente no supervisionado, então não afetou. 3 greves. E aí eu fui pro Rio, né, e cheguei lá pro Luciano e disse, olha, eu consegui estágio com ele, fiz uma carta mentirosa. Eu já estudei eu tava no terceiro semestre, eu já estudei todos os teus livros, eu sei de tudo, eu tô estudando muito oftalmologia. E aí ele começou a conversar e começou a sacar que aquilo não era verdade. Aí ele olhou, cearense, presta atenção, né, vamos lá, o olho, aí eu nunca esqueço a primeira frase dele, ele olhou pra mim, baixou o olho assim, disse assim,
o olho é como se fosse uma máquina fotográfica, é um conjunto de lentes. E daí começou a nossa parceria, né? O Luciano, eu aprendi muito da oftalmologia por cima do ombro dele, porque eu assisti as cirurgias, né? Assisti as consultas e tudo. E ele me ensinou muito, ele abriu muitas portas pra mim, assim. Eu tinha greve, eu corria pro Rio, né? Depois ele começou a vir pra cá, fazer algumas coisas, dava palestra, organizava palestra pra ele. E fui aprendendo. Aí realmente eu li os livros dele. Agora de verdade. Eu li os livros de verdade. E aí, depois do 3º semestre, eu já não pensava em outra coisa. Não tinha outra alternativa pra mim. Eu queria fazer oftalmologia veterinária. Então a oftalmologia foi assim Cedo, desde foi. sempre, praticamente, né? Foi. Não tinha outra oportunidade, outra alternativa, não tinha outro caminho pra seguir. Eu queria fazer oftalmologia veterinária. Eu achava aquilo lindo, né? Achava lindo. Cirurgia de catarata, você abrir um olho, você restabelecer a visão do animal, né? Muito legal. Tirar o animal da dor. Eu em pânico aqui. Mas deixa eu falar uma coisa, ó. Ortopedia é uma coisa que eu nunca abriria guerra contra vocês, entendeu? Eu assisti uma aula da professora Cristina, né? Que foi uma aula cirúrgica. Na hora que o osso apareceu, eu desabei. Eu disse, eu não quero ver, eu não gostaria de ver, eu não queria passar por esse constrangimento, né? E aí quando chegou aquela hora que me botaram pra ver, eu... E ainda hoje, quando vai falando de osso, né? Os meninos, vocês cuidaram do Jorge, né? O nosso Bernese, que é uma coisa fofa. E quando vocês começavam a explicar, não, precisa crescer assim, precisa não sei o que, já dá um fraqueza. Já dá uma agonia já. Ai, gente, entendi. Vai estar em boas mãos. Cuidem. Façam. Mas foi isso. E aí me formei, fiz aperfeiçoamento. Na época não tinha especialidade, aula de especialização, né? Pós, não tinha essas coisas, não. E a gente ia aqui para São Paulo. Aí eu fiz aperfeiçoamento em Curitiba, fiz especialização em oftalmologia veterinária e cirurgia intraocular pelo Qualitas em São Paulo. Aí ia todo aquele perrengue, todo mês ia para São Paulo e tal. E aí depois comecei, e desde essa época eu já entendi assim que o reparo do olho do cachorro era muito parecido com pele, né? Embora eu também não entenda nada de dermato. Mas eu sabia que era uma estrutura multicamada, que às vezes demorava para o reparo, a forma, o tipo de células, né? Os MD-mossomos, que são as células aí da córnea, eles são muito... o reparo, o crescimento, né? Existe uma matriz ali que faz crescer tudo. E eu tinha muito desejo de trabalhar com tilápia. Eu tinha uma admiração absurda pela turma que faz queimado, né? Que começou aí. Mas já existia alguma linha de pesquisa? Existia. Não, em queimados. Em queimados eu sei, Sim. mas em olho não. Não. A gente fez o primeiro uso do planeta, como dizem fala. É pioneirismo total. A gente fez o primeiro uso e existiu os queimados, né? E assim, eu tenho o maior orgulho, Dr. Dorico de Moraes, que é quem acreditou em tudo, que virou assim uma pessoa muito importante na minha vida. Doutora Elizabeth de Moraes, que é a esposa dele, que aí você não sabe como é que cabe tanta coisa em duas pessoas só ali que conseguem se conviver, né? Doutor Edmar Maciel, que foi o grande mentor da coisa, o doutor Carlos Paier e o doutor Felipe, que são o pessoal do NPDM e já estavam trabalhando com queimados. E a gente fala assim, usa tilápia em queimados, mas vai entender o que é a rotina do queimado. Né, assim, eu não sei se as pessoas sabem o que é isso, mas o queimado que teve 90% do corpo, ele não usa nem roupa, nem bata no hospital, né, o tratamento, a internação é toda nua, né, assim, porque a gruda. É um tratamento bem uma difícil. Coisa muito, gente, é muito sofrido, né. Quando eu fui entender, quando eu fui ver a quantidade de crianças queimadas, a quantidade de pessoas que sofreram acidentes e tudo, e o quanto essa pesquisa trouxe de benefício real, a pessoa estar sentindo dor e não ter dor. A tilápia, em queimados, né, eles fazem o recobrimento das feridas, e por ali a pessoa não perde proteína, não perde líquido, então o índice de morte é baixíssimo, né, eu não sei nem estimar isso, se tem, se não tem, mas eu sei que é baixíssimo, né, porque contorna exatamente o que eles perdem, que é proteína muito pelo líquido, né, pelos líquidos. Dor não tem troca de curativo, a pele cresce por cima da tilápia, né, ela não é mais retirada, ela fica ali, ela tem uma ação antibacteriana, né, então
infecção. Infecção quase não tem. Né? Então, assim, olha o que essas pessoas trouxeram para essas outras, né? O Dr. Edmar, ele coordena o Centro de Queimados, né? Eu acho que a pesquisa toda é feita mais no JF, isso aí, né? E aí eles têm um centro de queimados lá no JF. Tem um centro de queimados, né? E é muito sofrido, o negócio é punk, né? O bacana pelo que eu entendo um pouquinho do processo, a pele da tilápia ela não é usada in natura, ela passa por todo um processo onde fica uma fina camada, camada de colágeno, né, a celular, ou praticamente a celular, né, onde essa camada ela é colocada sobre na estrutura, sobre a lesão. No olho também o processo é similar. Eu fiz a mesma coisa, né? Só que eu não estava junto com eles, né? Então a primeira empreitada foi sozinha mesmo, né? A gente tem alguns recursos como de enxerto para olhos que estão perfurados ou que estão próximos de perfurar, com lesões muito profundas, como placenta de cavalo, né, de éguas, equinos, né, que tem um manejo todo difícil, porque a placenta é gigantesca, você vai usar só o âmnio, né, então você consegue fazer isso bem numa faculdade, com um professor de anatomia ali próximo, mas é difícil você localizar o âmnio, né, ou o pessoal da oftalmologia humana usa muito membrana placenta mesmo de mulher, porque você tá no hospital, pede ali pra parte da obstetrícia, desce aquela placenta, você manipula ali ela, trabalha ela e coloca lá no lugar, né? E a gente não tinha isso. E aí, no dia, apareceu eu já tinha visto muita coisa, eu disse, cara, vai funcionar, né? E aí a gente teve uma paciente, que era uma paciente já antiga minha, esse cachorro já tinha perfurado o olho, ela tinha cílio mal posicionado. A proprietária era muito simples, né? Tava passando por um problema de saúde também, teve que tirar um rim, tá? E aí a cachorra vem e aparece com uma perfuração no outro olho, né? E ela zero de recurso e eu disse, não vai ficar cega, ela não vai ficar, a gente vai dar jeito, né? Eu disse, mas você me dá uma carta branca pra eu trabalhar? Eu disse, faça o que a senhora quiser, inclusive eu lhe dou ela, acontece muito isso, né? Às vezes o proprietário, que é simples, tal, tadinho, às vezes quer que você cuide, né? Fica sem o animal, mas quer que resolva, a gente já recebe isso, né? E ela disse, não tem, aí eu disse, não, você vai ficar com sua cachorra, mas eu só queria poder trabalhar nela. Aí ela disse, faça o que a senhora precisar. Eu olhei pro Ival e disse assim, compra uma tilápia pra mim. O Ival lá, vamos dar aquele bastão cheio de prega aqui, ó, tirando eu tinha que ter um cúmplice, né? Não dava pra ir sozinha, né? Aí o casal indo pra dar mais certo, né? Um cúmplice. E aí, Ival, não, peraí, calma. Eu disse, não, eu quero fazer, vamos lá. E aí ele comprou e eu passei o dia em cima dessa pele, eu peguei um fragmento da pele, tirei escama, limpei, como a gente prepararia um âmnio de equino, né? Ou eles preparam as membranas aí de placenta. E aí, lavei no antibiótico, tinha um protocolo na internet, eu já tinha estudado, então fiz as várias lavagens em vários antibióticos e tudo, e apliquei. E falei assim, ó, pronto, deixa eu tá aí, fechamos a perfuração e fiz o mesmo pensamento que eles fazem nos queimados, que é o tratamento, o curativo oclusivo, coloca sobre a lesão e espera que a pele repare sobre aquilo, né? Então coloquei. Não tem sutura, não tinha nada. Tem sutura, você sutura o só na tecido, coragem, né? Ali. E aí fiz a sutura, como se fosse uma sutura de catarata, usei o fio 9, que é um fio muito fino, não incomoda, é próprio pra córnea, né? E mandei o cachorro pra casa. E rezei. Né? Meu Deus, né? Que dia, que coisa, tudo certo. E a cachorra saiu super bem, desfilando na clínica com a sua tilápia no olho. No outro dia, a gente foi acompanhando e eu vi a cachorra todo dia. E começou uma vascularização absurda. Eu disse, gente, vai dar errado. Né? E eu deixei aberto. Hoje a gente faz um flap de terceira pálpebra, né? No dia eu deixei a tilápia exposta no olho. E cada vez que a cachorra voltava, estava mais vascularizada. Ela faz uma vascularização periférica e depois coloniza ali o enxerto todo. E aquilo some. Né? E de repente a tilápia começou a sumir, diminuiu, acabou. A cachorra tem uma transparência absurda. Eu recebi já, a gente mudou daqui, essa cirurgia foi feita na clínica da Beira-Mar, a gente mudou aqui para o Salinas e já está aqui há alguns anos. Eu atendi essa cliente aqui, né? E ela diz, olha, o olho que a senhora fez tilápia é muito melhor do que esse olho, né? Ele é mais lubrificado, ele é mais transparente, né? E aí comecei a fazer, isso é criar gás, né? Agora sou eu. E aí começamos a fazer, começou a dar certo, o UFC soube
a professora Janaína também lá da UES, a doutora Nina, né? Soube da história. Disse, não, peraí, que a UFC tem que saber da história. E aí me levaram para uma reunião de nervos, assim, do Todorico, né? E aí eu contei tudo pra ele, disse assim, olha, se você fizer 50% do que você tá me dizendo, já é vamos válido. lá, vai pro mestrado, né? A gente quer na pesquisa. E aí montei o meu projeto. O projeto era um comparativo entre o enxerto que a gente tem hoje comercial, que é um enxerto 4 bolinhas de 15 milímetros, custa R$1.400, R$1.200, né? Um material caro, mas é um material biológico, seguro, né? Que é o Vetrix, né? Ou a Bioses, são marcas, né? E foram 20 cães para usar esse método, 20 cães para usar o enxerto conjuntival, que é feito do próprio olho do cachorro, você tira um retalho e sutura ali, né? Só que aquilo nunca vai ser córnea, aquilo é um pedaço de conjuntiva que vai trazer uma opacidade naquele lugar, ponto, né? E a tilápia. E a gente comparando os 3 grupos, a gente viu que a tilápia era muito superior, né? Ela tanto não tem decência de ponto, o tempo de cicatrização dela coincide com o tempo o tempo de absorção dela coincide com o tempo de cicatrização do olho, ou seja, eu tenho uma perfuração, tô tranquila ali, não vai absorver antes, né? E deixar o olho vazar de novo. Ela não serve de substrato para bactéria, ela permite que os antibióticos passem, ela não tem reação nenhuma com fármaco de anestesia. Gente, não tem problema. Aí uma pergunta, levando em consideração essa tua primeira experiência, onde foi feito de uma maneira mais artesanal ali na clínica, e para a metodologia de preparação da pele da tilápia hoje, o que é que muda? Hoje é o NPDM que faz, eu não trabalho mais com a pele, né? O primeiro momento eu trabalhei com a pele natura. Hoje eu trabalho com a matriz dérmica acelular da pele da tilápia, né? Ela não tem células, então não existe história de rejeição, né? Então nesse caso, nesse teu primeiro caso, corria um risco de ter uma rejeição. Eu tinha risco de tudo, meu filho. Não tem literatura, não vai entender. Inclusive da gente não está aqui. Inclusive da gente não está aqui. Eu quero testar um negócio. Foi mais ou menos Você não entendeu ainda. E aí hoje a gente trabalha, ela é produzida pelo NPDM, né, que é o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC. Ela é toda esterilizada em radiação, eu sou chique hoje. A gente recebe essas matrizes de lá e faz o uso, né? E a gente tem... E uma coisa que a tilápia traz, que aí é o que eu acho importante, a gente tem que ter em mente assim, ó, úlcera de córnea não é só cicatrização. Eu preciso, no final, ter um olho cicatrizado, um cão que não dói, que não tem dor, mas eu preciso ter uma córnea transparente, senão ela não vai ficar funcional. Eu vou ter um vidro sujo, né? A córnea é para ser um vidro transparente, onde é uma contrapartida. Quando a luz passa, eu vejo né? Quando a gente tem tilápia, o que ela mais traz de impressionante é da onde você sai da lesão, da perfuração, para a transparência que ela te dá no final de tudo. Né? Isso é que impressiona, entendeu? Que o colágeno aí eu acho que faz toda a diferença, né? E por que eu resolvi trabalhar com cães? O cão, qual a diferença do olho do cachorro pro olho do humano? Até essa semana os meus alunos postaram, eu sou professora da UES, né? Da cadeira de oftalmologia e de clínica. E aí o pessoal da cadeira de oftalmo postou uma foto lá, aí tinha uma estrutura que o olho humano que o olho do cachorro não tem, que é a membrana de Bowman. Nós temos a membrana de Bowman. Então, úlceras na gente, uma lesão, Ival foi tirar lente um dia e se machucou. No outro dia tava bom, né? Eu não sabia o que ele tinha, botei corticóide e ficou bom do meu jeito. Ele não queria corar o olho com fluorescina pra ficar verde. Eu digo, meu filho, paciente difícil, sai. Vai no corticóide. Tem que chamar um auxiliar pra conter. Entendeu? E aí, tava morrendo de dor, mas no outro dia nem lembrava, né? Por conta da Bowman. A membrana de Bowman, ela é uma matriz de colágeno no olho da gente. Então, por isso que humanos, qualquer lesão, a gente cicatriza muito mais rápido. O cachorro não tem essa estrutura, né? E aí faltava o quê? Colágeno. E o que a tilápia me dá? O colágeno. Né? E ainda tem muita coisa por se descobrir dentro da oftalmologia, né? Tem muita coisa por se descobrir. A gente tem, assim, muita coisa por se trabalhar, inclusive na oftalmologia humana, né? Que eles vão... Acho que a coisa é um caminhar natural, né?
E tem muita coisa ainda por se descobrir dela. O legal é porque acabou abrindo portas não só para a questão da oftalmologia, mas de usar a pele de tilápia como diversas outras possibilidades, né? Enxertos, cirurgias reparadoras e uma série de outras coisas que antigamente talvez não se pensasse em utilizar a pele de tilápia em si. A gente utilizou num cão, eu me meti, né? Tinha um cachorro, que era meu paciente, que não cicatrizava a pálpebra. Ele veio pra mim com um problema de pálpebra e um problema ocular. E aí eu fiz o enxerto da matriz nele, né? O olho ficou legal. E a pálpebra não cicatrizava. E a gente fez um enxerto na pálpebra também, né? Com a pele. E o cachorro cicatrizou. E o mais engraçado, é o lugar onde cresce cabelo mais rápido. Porque como a gente submeteu esse trabalho no CONAS, que é um congresso que vai ter montado pela Unifor, né? E de saúde, né? De inovações de saúde. Nós submetemos esse trabalho lá. E a gente colocou sobre ali aquela lesão ali na pálpebra. E no dia que a gente foi fotografar para ver o resultado, a gente teve que dar uma raspada. No outro retorno chega o cachorro com os pelão, assim. Gente, a solução pra morar. Será que funciona pra calvície? O pessoal da produção ali tá empolgado. Daqui a pouco vai ter que comprar as entradas. Né? E hoje tem vários braços, são várias especialidades. Estão usando na cardiologia, para queimados, né? A odontologia também tem linha de pesquisa para isso. Ouvido, reconstrução de tímpano, né? Na neurologia também, ortopedia também. Usa nó também? Ia rolar um negócio aí, mas vai ser nos seus próximos capítulos. Usa na ortopedia também. Então... Até porque eu tava pensando nisso, sei lá, cartilagem, recobrir cartilagem. A gente já tinha conversado, mas aí eles estão desenvolvendo ainda essa parte. Eu acho que tem muita coisa por acontecer, sabe, assim, para beneficiar tanto os nossos pacientes e os pacientes humanos. E eu acho legal assim, por exemplo, é legal a gente estar batendo esse papo aqui porque eu tô dizendo o que eu sou capaz de fazer na oftalmologia, que às vezes vocês não sabem. A gente recebe lá na clínica muito cão para enucleação. E o último recurso, a pessoa escutou falar que existe a tilápia e vai lá e diz assim, será que eu não posso usar? E é um cão que tem indicação de usar tilápia, ele vai ficar visual. Ele não é para tirar o olho, ele não é para fazer enucleação, né? A gente recebeu semana passada um cachorrinho que veio, doutor, ele teve indicação de nucleação por um colega e tal, e a gente queria saber se dá para usar tilápia, mas esse é o cão para usar tilápia, ele vai ficar visual, ele vai ficar bem, né? Porque às vezes assim, eu comparo muito, não é nada, mas assim, quando o Jorge veio para cá, a gente não sabia muito o que fazer, né? O Jorge tem uma displasia lá, né, os seus problemas ortopédicos aí de um cão gigante. O Jorge é um bernese maravilhoso, mas ele come o que não pode, ele faz umas coisas danadas, né? E aí a gente não sabia o que era pra fazer. Quando a gente chegou aqui, que vocês abordaram, tinha um recurso pra gente fazer enquanto ele era muito pequeno, jovem, para que quando ele crescesse, vocês reabordassem, mas as coisas estavam mais favoráveis. Então, assim, é muito legal quando um colega não limita o outro. Entende? Eu sinto falta disso. Por exemplo, às vezes eu chego lá na clínica, ortopedia eu falo muito com vocês, né? Dermato eu falo muito com a doutora Juliana. Nefro, sei lá, né? Oncologia, o Maurício, o Márcio, né? Então, assim, às vezes o proprietário chega pra gente, porque já criou uma confiança e tal, diz assim, doutora, mas tá acontecendo isso, o que é que eu faço? Eu diz, conversa com o colega, porque eu não sei o que é que ele é capaz de fazer, entendeu? Eu não posso limitar o teu trabalho, né? Se eu fosse me bastar com o que eu sabia de ortopedia, pra mim o Jorge era um caso perdido, né? O cãozinho que... Com certeza. A nossa casa parecia uma borracharia, né? Toda coberta de borracha, fedia pra caramba, assim, aquelas borrachinhas pretas, tudo lá. A gente achando que estava fazendo o máximo e tinha um procedimento cirúrgico que vocês fizeram, que eu não quero saber o que foi. Que eu não faço questão de saber o que foi, mas que deu mega certo, né? E que depois de quando ele tiver maior, a gente sabe que a gente fez o melhor por ele e que tinha algum recurso. O principal é isso, né? Às vezes o paciente chega, é para amputar, não sei, conversa com um colega, porque tem pino, tem placa, tem que eu não domino, né? Então, eu acho que a veterinária, a gente precisa se comunicar mais, se ver mais. É uma coisa que a gente luta muito lá na clínica, para
que eu não limite a colega dermatologista e diga isso aqui é um caso perdido, passa para alimentação natural e segue a vida, né? Com o cachorro ali triste, caindo os pedaços. O legal dessa conversa é porque a gente pode, o intuito é somente esse, e é divulgar o que a veterinária tem de melhor. E tá na vanguarda de uma pesquisa como essa. É uma pesquisa pioneira, onde iniciou-se com a parte oftalmológica, iniciou-se com a recuperação aqui no Ceará. No Ceará, gente, o que deu de rebuliço, assim. Juro, né? Eu tive reunião com o pessoal dos Estados Unidos, né? Com o presidente do Colégio Latino-Americano de Oftalmologia. Ele sabe meu nome. Acho que ele me conhece. Ele conhece. Com o pessoal da Espanha, né? Teve gente do México, da Venezuela que entrou em contato. O pessoal da Argentina, que eu postei um negócio agora, dizer, manda pra cá, quando vai se tornar comercial, né? Então, é uma coisa que nasceu aqui no Ceará, na veterinária, dentro da nossa rotina, né? Isso é muito legal. Acho que isso engrandece a todo mundo junto. Com certeza. Entendeu? Não vai só o nome Mirza, vai o nome de todo mundo, do Brasil, Ceará inteiro, né? Isso aqui é o fundamental, né? A gente desenvolver metodologias, desenvolver soluções com coisas simples e que vai trazer um retorno para a sociedade imenso. Né? Justamente. E aí o que eu quero saber, isso já existem estudos para se aplicar na medicina humana também, a questão da tilápia no olho. Tá começando. Tá começando, né? A coisa ainda é muito incipiente, assim, tá começando. Meu trabalho vai ser publicado agora, né? E aí, acho que a coisa tá começando, a gente é o primeiro passo, né? Sempre a gente tem que dar o primeiro passo. E é o fundamental de toda a pesquisa, toda coisa que a gente faz, a gente deveria ter esse intuito. É o que a gente aprende final. É o que a gente aprende na faculdade, né? Que a base da pesquisa, beleza, é inovação, é tecnologia, mas é a famosa extensão rural. Exatamente. Então, assim, tem que chegar na população, tem que ser algo palpável. Não adianta eu desenvolver um negócio aqui que vai custar 250 mil reais e a pessoa não vai ter acesso. É diferente da pele de tilápia, que é uma mestrado mais barata. Na UFC, e o mestrado foi em medicina translacional. E estou fazendo doutorado em medicina translacional. O que é medicina translacional foi o que eu me apaixonei. Né, eu não sou de pesquisa, eu não tenho aquela educação da pesquisa, né? Que eles mandam o projeto. Aí 4 meses depois, aí dizem assim, pronto, seu projeto foi lido. Tá, muito obrigada. Aí, agora ele vai para o comitê de ética, mais 5 meses, né? Eu já quero aquela coisa de cirurgião, né? Me dá o que eu faço, né? E aí, quando eu entrei na medicina translacional, eu encontrei um lugar na pesquisa. Porque o que é a medicina translacional? É tirar da clínica, tirar do laboratório, do canto fechado, onde está só o pesquisador, e botar no dia a dia para beneficiar a turma, entendeu? No meu caso, cachorro, no caso das colegas, eu divido uma turma com as colegas oftalmologistas humanas, né, a doutora Raquel, tem muita gente aí legal trabalhando também, e que vão beneficiar os pacientes deles ali, vivos, né, andando, assim, você encontrar na rua, dizer, eu usei, muito obrigada, né? Isso é muito legal. Até, assim, é uma dúvida minha, não sei. A gente vê que a rotina de problemas oftálmicos, principalmente ligados a perfurações, úlceras e tal, graves, na rotina do cão, ela é absurda. Né? Talvez, eu não vou colocar isso em números, mas deva ser a quantidade maior de pacientes que você tenha hoje. E se humanos, existe essa casuística tão elevada assim também ou não? Não sei essa informação, mas assim, o humano, ele tem vários problemas que muitas vezes a gente não consegue diagnosticar no cão. Por exemplo, o humano tem ceratocone, o cachorro não faz ceratocone, mas a produção hoje, já foi operada de transplante de córnea com ceratocone. Hoje é quase uma epidemia, porque as pessoas têm rinite, coçam o olho, né? Em jovens é extremamente diagnosticado. A gente tem esse diagnóstico no cachorro. A gente tem o diagnóstico de ceratite pigmentar. Né? O cachorro não avisa, tá ficando preto o meu olho, eu não tô enxergando. Ele só vai pra clínica quando o olho fica branco, quando o olho perfura ou quando ele se bate na cadeira que a pessoa tirou do lugar e não botou. E muito cliente lá na clínica, olha como o olho dele tá preto. Mas eu queria que a senhora visse o branco. Eu disse, mas olha o preto. Porque o branco ainda tá no tempo de tratar. O preto, a melanose, ela é irreversível, né? Ela é cegante, ela é uma pigmentação escura que toma conta ali da córnea por conta de cílio mal posicionado, olho seco, né? Então,
muitas vezes esse diagnóstico no cachorro não é feito. Eu fiz essa pergunta, na verdade, exatamente para poder entender a aplicabilidade em humanos, porque eu sei que em cães talvez seja a coisa mais fantástica. Tem o pterígio também, né, que muitas pessoas têm. E todo mundo que chega lá na clínica que diz que foi operado, eu pergunto, né, dói? Como é que é? Como é que você enxerga, né, que você vê? E eu ia falar um negócio horrível. Mas assim, eu tenho muita curiosidade de saber como é que o estrábico enxerga. Eu não sou estrábica, mas, né, assim, como é que são as coisas, né? Assim, eu tenho muita curiosidade de entender o proprietário humano que consegue, o tutor, né, consegue falar, consegue expressar como é que ele está enxergando. E aí, o pterígio é uma cirurgia que dói muito. Ela é muito incômoda. E o que dói mais não é a córnea da onde foi feita a raspagem, é a conjuntiva, da onde foi feito o fragmento para botar em cima do lugar da córnea onde foi feita a raspagem. É uma doidice, né? E a tilápia se aplicaria muito bem a isso. Entendi. Né? Tira a dor. Se o que dói é a conjuntiva, usa a tilápia como... Eu já passei pela experiência de cirurgia oftálmica, né? Tanto eu como a produção, mas... Assim, particularmente, eu não senti incômodo, embora você tenha lá a secção da córnea, eu fiz a cirurgia refrativa, né, e tive a curiosidade, inclusive, de assistir minha cirurgia antes de fazer no YouTube. Deus é mais. Então, se eu ver isso daí, eu caio pra trás, cara. Eu assisti, e é algo que tem um momento de pavor durante a cirurgia, e o médico avisa a cirurgia que você está acordado, e ele diz assim, olha, você vai parar de enxergar. E literalmente é a hora que ele levanta o flap da córnea para poder bombardear com laser, né? Acaba a refração, né? Acabou. E aí ele diz, você vai parar de enxergar agora, você vai só sentir... vai ficar preto. Fica preto. É a hora que ele levanta a córnea, né? Aí você fica tudo preto e aí você só fica escutando e um cheiro de queimado, né? Ele bombardeando o seu olho com laser. Né? Então, eu sabia o passo a passo porque eu tinha assistido o vídeo antes, certo, entendeu? Mas assim, algo fantástico. Eu não senti nada. Deus sabe o que faz. Eu não senti nada, a única coisa, eu senti um incômodo no pós-cirúrgico, né? Mas como se tivesse ali um cisco, alguma coisa do tipo. E agora, imagina um olho perfurado, o quanto isso deve incomodar. E aí você tocou no assunto que para mim é mais importante, que é a questão do controle da dor, né? Um dos mais importantes. E ter esse controle de dor, e a gente sabe quanto isso incomoda no cão, é um resultado fantástico, né? E a curto prazo. Pra gente entender o que é dor no olho do cachorro, a gente tem que entender um pouquinho de córnea. A córnea é como se fosse uma extensão da dura mater. Nossa. A quantidade de tecido neurológico que isso tem, né? É absurdo. Então, assim, dor na córnea não passa com morfina, não passa com dipirona, isso tudo dá uma acalmada, o cachorro fica mais down e dá aquela tranquilidade, né? Mas dor só passa com cicatrização. E aí tem um tempo envolvido, né? Correr o tempo, eu falo uma frase que, assim, é muito clara, eu acho que ela silencia muito. O tempo nunca é favorável para um olho. Nunca. Vamos esperar. Não, vai dar errado, né? Vamos ver. Às vezes eu vejo colegas assim, passa o retorno para 15 dias. Eu sempre falo, não passa não, vê muito perto, vê próxima, né? Porque 15 dias às vezes você não tem mais o que fazer, né? O olho do Shih Tzu, em literatura, fala que ele pode perfurar em 24 horas. Uma úlcera superficial sai de uma úlcera superficial para uma perfuração em 24 horas. Então, você imagina aí, previsto em literatura. Então, você imagina a encrenca que é, né? Assim, como eles têm realmente essa deficiência, como faz falta a membrana de Bowman, como a matriz que produz as células novas de reparo é deficiente neles, né? Isso é uma predisposição genética, né, da raça, dos braquicefálicos, aí, todos estão inclusos nela. E como é difícil esse controle de dor, a gente fala assim, controle de dor, vamos controlar a dor primeiro para depois fazer a córnea. Não, a coisa corre junto, né? Cicatrização é o controle de dor para a córnea. E eu sou predestinada, assim, você falou da tua cirurgia, eu já tive 3 vezes úlcera, tenho glaucoma,
Então, assim, eu já estava ligada desde o começo. Estava conectada ali com a especialidade. Eu só não sabia ainda. Vou precisar dela. E o que você falou de dor, Rodrigo, assim, hoje foi um dia muito legal lá na clínica, a gente conversou isso antes do Vitor chegar. Eu atendi hoje um paciente que a gente dividiu, né, o Heng, lembra? Eu tava dando palestra no congresso da Clivepa e aí me chamaram para atender uma emergência. Cheguei lá, tinha um cachorro prostrado de meses, prostrado assim, proprietária destruída, ele já tava vindo na internação, né? E tava com histórico de Ehrlichia e tinha perfurado o olho. E a gente tinha 2 recursos. Enuclear, que o cachorro não tinha a menor condição sistêmica, né? Uma anemia, uma plaqueta baixíssima, infeccionado. Não tinha, esse recurso era impensável. E tinha tilápia para a gente poder ter reparo e controlar a dor do animal, né? E aí ele começaram a subir, né, a parte sistêmica também, tudo melhora tudo. E a gente conversou com a proprietária, né, assim, uma conversa muito franca, assim, olha, tem chance de morrer, o caso não tá fácil, eu vou ser rápida, a gente vai usar tilápia, mas pode ser que dê tudo errado e ele venha a óbito na minha mesa, né? E foi um chororô assim, de todo mundo, né? Porque a gente se comove, a gente se envolve, né? E esse paciente, eu operei nesse dia à noite, no outro dia eu tinha o congresso com outra palestra. Quando eu cheguei de manhã, aí ele saiu lá da clínica e veio ser internado aqui, né? Que ele tava com problema na pata e tava já em necrose, né? Tudo. E quando 8 horas da manhã, eu operei esse paciente 7 da noite, 8 horas da manhã eu recebo um vídeo daqui, o cachorro em pé balançando o rabo. Poxa. É muito legal. Né? Ficam duas coisas. Muito se eu opero e mando pra casa, talvez não dê certo porque eu precisava de apoio. Então assim, ó quanto a gente se ajuda, ó quanto tem uma simbiose e quando você consegue encaminhar para um colega que você confia que vai fazer uma coisa legal, como a coisa flui, né? E hoje a gente deu alta para esse paciente, né? Foi um chororô. Lá na clínica só tem mulher. E quando dá chororô, né? Geral. A sua anestesista não chorou? Não. Letícia, ela sai. E Val fica ali no meio, perdido, no meio de tanta mulher ali, tentando segurar os ânimos, né? E realmente emociona, porque assim, era um amor recente. Ela tava 8 meses com o cachorro. Ele é muito novinho, né? Muito já novinho, por tudo isso. passou por aquilo tudo. Ele teve uma amputação, né? Vocês tiveram que operar os dedinhos, já fez uma curetagem, né? Lá. E hoje ela tava dizendo assim, ele sobe escada voado. Eu disse, olha, isso aqui ele não tá nem vendo. Ele nem lembra disso aqui. Ele vai viver a vida dele, vai curtir, vai pular, vai brincar. O cachorro brinca, corre, pula, faz tudo, né? E é muito legal isso, assim, né? A gente conseguir ter na oftalmologia, pra mim, ter um recurso desse, que eu consigo abordar um paciente com muita dor, e no outro dia eu já ter um resultado desse, o paciente em pé, balançando o rabo, né? E a simbiose da veterinária, que eu acho que tem que ter cada vez mais, entendeu? A gente só cresce, assim, se ajudando. Eu acredito que isso só melhora. Isso é fundamental. Isso é fundamental só melhora, né? Só melhora, assim, se eu conseguir, se eu der o meu máximo e mandar para um colega que vai dar o máximo também, cara, assim, é difícil dar o errado, né? É difícil não ter... Isso é bom pra gente e melhor ainda pro paciente. Exatamente. Né? É o objetivo final da gente, inclusive. O objetivo final, com certeza, o paciente. né? Bom, o tutor também, né? Tem uma dor, desculpa, Rodrigo, tem uma dor aí gigantesca envolvida, sim, né? Com certeza. Elas estavam muito machucadas, assim, e foram acolhidas, né? Acho que essa empatia é importante, né? A gente se preocupa tanto com outros fatores, com o próprio animal, às vezes com dinheiro, às vezes com uma série de outras coisas que passa desapercebido o tutor que está emocionalmente envolvido e a gente muitas vezes não dá a atenção que tem que dar. Fique à vontade. Assim, a minha gata de 16 anos veio pra cá. Eu conto essa história pra todo mundo. Chama a Liv. Chama a Liv. Ela veio pra cá. E assim, eu sabia que a coisa não estava bem, ela já tinha ido para oncologista, já tinha corrido com todo mundo, levei grito de amigos, deixa de ser louca, não tem, você é veterinária, você entende, não tem, a gente, né, aquela hora que a gente quer emburrecer e fazer qualquer coisa. E aí, teve um dia que eu estava muito cansada, ela estava canulada, né, com sonda e tal, e eu dava alimentação 3 horas, não sei o quê. E um dia a gente veio aqui à tarde e disse, olha, eu tô muito cansada, dorme com ela, né? E a gente já tinha visto que a temperatura estava bem baixa, né? E eu
burra, tentando fingir a burra, né? Aí fomos pra casa e no outro dia a gente veio aqui e aí disseram assim, a doutora tá só esperando que ela tá fazendo um procedimento ali no animal e vai demorar um pouquinho, o animal era o meu. E aí, mas assim, o que eu queria falar é que aqui a Livi, que falava comigo no telefone, nossa, ela me acalmava, e como essa palavra de conforto, quando você tá do outro lado, gente, faz diferença. Faz. Né? Nossa, como é diferente você saber que ali tá recebendo o melhor. E aí ela me colocou na real, o Rodrigo também e tal, e eu disse assim, segura ela viva, eu vou buscar meus 3 filhos em casa e quero que eles se despeçam, né? A Uli, ela acompanhou a minha gravidez do meu primeiro filho, ela acompanhou a minha vida inteira. Os 2 outros que nasceram também, dormiu dentro do berço da nossa filha prematura, né? A médica ficava enlouquecida e disse, olha, tome uma gata. Paciência. Né? Tome gata. Então não tinha como ser diferente. Eu queria que minha família se despedisse dela, o meu filho de 4 anos, a minha filha de 6, assim, eles tiveram maturidade pra isso. A gente veio pra cá. Ela deixou a gente numa sala sozinha, eu, os meninos sentados no chão, ela tirou a gata, botou no meu braço, botou no braço do Cássio. O meu filho de 15 anos disse coisas assim que eu ainda não consigo reproduzir pra ela, de agradecimento, do quanto ela se dedicou à nossa família, do quanto ela foi amorosa, cuidadosa. A minha filha pequena diz assim, se a gente rezar muito, 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 ela volta? Eu disse, não, cheira e decora o cheiro dela, porque a gente não vai ver mais, é uma despedida isso aqui, né? E aí foi aquele chororô e tal, nós fomos pra casa e no outro dia ela faleceu. Mas foi tão decente, sabe? Foi tão condizente com todo o amor que a gente deu pra ela, entendeu? A vida inteira. Assim, Uli dormia na nossa cama, Uli era princesa, nojenta, enjoada, não sabia comer carne crua, assim, às vezes que queria dar, ai boba, come isso aqui. Ela não queria, né? Então foi um momento muito difícil que a gente teve o apoio, né, da equipe de vocês, uma gratidão gigante pra ela, né? E são esses momentos, eu acho que fazem parte da nossa carreira, né? O Henk da minha, eu de vocês, né? E que fazem a nossa história, e vão dando passos muito sólidos no que a gente quer, nos nossos valores, da forma como a gente caminha, né? Eu tenho essa gratidão gigantesca pela Guararapes. Nunca tinha falado, com ótima oportunidade de falar. Se era para emocionou todo mundo. A gente fica muito feliz, Misa, de estar escutando essas palavras, porque até a gente comentou isso na sexta-feira passada, nós somos uma família. Família que briga, família que discute, família que tem os altos e baixos, mas uma família que passa o dia todo junto, uma família que está aqui todo momento e que a gente tenta reproduzir esse componente, embora seja uma empresa, embora tenha todas as outras questões, mas a gente tenta reproduzir isso, né, em forma de empatia, em forma de amor, em forma de carinho, não só com os animais, que isso é o mínimo que a gente pode fazer, mas também com os tutores, porque a gente sabe o quanto o componente emocional ele está envolvido. Nós temos, como todo mundo, como todos os locais, pessoas de difícil trato, pessoas que puxam emocionalmente mais do que os outros. A gente tenta pesar isso, às vezes um tá estourado de um lado, o outro vai lá e, né, vem cá, segura e não, cara, tem paciência, vamos conduzir dessa maneira. E a mesma coisa acontece com os outros. Deixa que eu resolvo, sai daqui, deixa aqui, vai descansar e eu acho que é isso que faz a diferença. E a gente consegue, pelo menos, tentar fazer metade do que você disse que a gente faz. Por mim fez. Que nem a doutora que falou, né? Se fizer metade do que você está dizendo, já basta. Fizeram, eu tenho uma gratidão gigantesca. Coisa boa, só agradecemos. Bom, eu queria demais agradecer a tua presença. Acabou! Acabou. A gente já vai com 50 minutos. A produção já vai aqui no meu ponto aqui estourando o tempo, mas tudo bem. Eu queria demais agradecer a tua presença. São conversas como essa que eu acho que engrandecem, que fazem todos nós um sentimento de saber que a gente está indo pelo menos no caminho certo, né, e de poder continuar estudando, de continuar trabalhando em prol da medicina veterinária. Uma profissão que foi tão
pouco expressiva há um tempo atrás e que hoje tem esse respaldo imenso, né? Aquela história, eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma camisa que é até uma cópia do Orgulho de Ser Cearense, né? Orgulho de Ser Veterinário. Orgulho de Ser Veterinário. E eu usava aquela blusa e às vezes eu ficava, poxa, né? E o quanto aquela blusa hoje, aquela expressão, o Orgulho de Ser Veterinário, representa hoje pra gente o que é ser veterinário, o que é ser um médico veterinário. Acho que o tempo tá tirando a gente da lojinha, do banho e tosa, da parte estética e botando a gente em medicina. Medicina. Em medicina. Eu acho que é o nosso foco. É o que a gente tem que fazer crescer, é a parte médica, né? Dos animais, a sanidade mesmo, né? A parte sanitária mesmo da coisa. Muito legal. Muito obrigada. Misa, eu queria, por gentileza, que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, né? E... Bom... Fica à vontade. Sim, eu queria... Semana do Veterinário, né? Semana do Veterinário. Não sei que dia isso aqui vai ser liberado aí, mas eu dou aula na faculdade hoje e eu vejo quantos sonhos eles têm, né? E que eu me lembro muito quando eu falei uma vez para um professor que eu ia começar a trabalhar com tilápia e ele falou assim, cuidado para você não virar piada nacional. Né? E eu contei isso quando eu estava no Congresso Nacional como palestrante nacional. Então, assim, a veterinária não é fácil, não é um lugar fácil, não é uma missão, não é mais do que uma profissão, não é uma missão fácil. Profissão, você fecha o teu computador e vai para casa. A gente não consegue fazer isso, né? É verdade. Então não é uma missão fácil, mas é uma missão que vale a pena. Né? E a gente não pode deixar que os outros matem os nossos sonhos e tem que sonhar alto. É o que eu sempre falo para os meus colegas, meus alunos também, para que a gente possa levar o nível da veterinária no Ceará e a gente possa ter expressão aí de forma mundial também, né? Por que não? Por que não? É isso aí. Já começou, né? É isso aí. A semente foi plantada. Pessoal, doutora, um prazer imenso, Misa. Prazer mesmo. Você está conosco aqui só engrandece a gente. Então você que está nos acompanhando e gostou, deixa teu like, compartilha isso imensamente para que esse tipo de pesquisa, esse tipo de informação possa ser difundida, possa chegar ao mais longínquo lugar, né? Porque isso é importante, saber que existem alternativas onde a gente não tem mais nada o que fazer, existe sempre uma alternativa e aqui a gente tem a prova viva disso, tá bom? Queria agradecer, você que ainda não nos segue, compartilha lá, deixa teu like, vai lá no YouTube, Instagram, enfim, deixa a tua pergunta e nós estamos aqui para responder. Até a próxima, pessoal, um abraço. Valeu.